Estamos ao vivo e eu já estou aqui embaralhando as cartinhas do contador de histórias. Vamos ver, hoje minha live é com o Evair Souza lá de Piracicaba. Vocês veem que eu tô internacional aqui nessa live, né? Oiê! Já vou chamar você. Aff, Maria. Olá! Oi, tudo bem? Tô Tá. aparecendo pra você, não? Não, tá Não. preto. Tá, então eu vou focar e Tá bom. voltar. Beleza. Agora sim. Não. Oi, Não, tá. Lu. Tá preto. Ele tá rodando assim aquela bolinha. Eu. Vamos mandando a live no aviãozinho aqui embaixo. Oi, Antônio Carlos. Para alguém que gosta de contar história, vamos ver, ó. O Iveiro entrou de novo. Eu tô muito internacional. Eu já fiz live com Rio Preto, eu já fiz live com Belo Horizonte, agora eu vou fazer live com Piracicaba. Gente, é muita chiqueza numa pessoa só, né? E aí, tá aí? Tô aqui. Tá me vendo Então, agora? não. Não! Quem tá aí, tá vendo, tá ouvindo a voz do Evair? Ai, gente, que sarro isso. O Evair teve de novo. Tá ficando tudo escuro dele. Olha só que tipo. A gente pode tentar fazer, não sei se. Oi, Nai. A gente podia fazer, talvez, não sei, o outro perfil. Ele tem um perfil pessoal, que não é o profissional. De repente, fazer por ele. Vamos ver. Ele não tá conseguindo, ele tá ficando no escuro. Não sei o que que tá acontecendo lá. Mas eu estou aqui, ó. Enquanto a gente fala, eu tô. Oi, Nandinha. Eu tô aqui, ó, embaralhando as cartas. Nossa, como essa luz tá branca na minha cara. Não que eu não seja branca, né? Mas assim, tá. Levei um sustão agora, tô. Então, gente, hoje, não sei se vocês viram ali os stories. Foi um dia muito louco. Eu tinha marcado um trabalho para pintar uma parede externa, né? Porque agora só fazendo trabalhos externos e com segurança. Aí, só que parede externa, então assim, depende do clima. Aí aqui levantei uma. Ai, tá aqui contando a minha saga. Acordei hoje com chuva, falei, gente, ih, não tá pra ouvir você. Acordamos com chuva. E aí, ó, de novo. Tá encantado. Daí acordamos com chuva, daí mandei mensagem pro pessoal, porque é uma cidade aqui do lado. Daí falei, gente, e aí, vai rolar? Bom, aqui tá só cerração, não sei o quê, acho que vai dar sol. Demorei umas 2 horas para sair, porque eu fiquei com medo dessa chuva daqui caminhar para lá. No fim, fui, toda preparada para frio. Cheguei lá, uma serração louca, assim, não chegava nada de pegar, assim, carro com 50 por hora na rodovia, assim, que não dava para enxergar mais para frente. No fim, foi esquentando, 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 que passei calor no dia e consegui fazer. Então, ai, agora apareceu sua voz. Ai, agora vai dar certo.
gente, que loucura. Enquanto Troquei isso, de eu tava celular. contando a minha saga aqui do dia. Como é que é? Desculpe. Eu troquei de celular para ver se dava certo. Ah, Mas então, aí não deu. Não saiu, agora saiu. Que eu fiz, coloquei, voltei no outro. meu Deus, que doideira. Então, vamos lá. Para quem não sabe o que é essa live de Pergunte às Cartas, eu tenho um jogo de cartas, que é um livro em forma de cartas chamado As Cartas do Contador de Histórias, que são perguntas sobre a nossa prática, sobre o nosso repertório, várias coisas. E aí eu tiro essas cartas, eu sempre estou fazendo com algum outro contador de histórias e a gente vai respondendo. Responde um, responde outro, a gente vai comentando. E para quem não te conhece, velho, conta aí pro pessoal quem é você na fila do pão. Quem sou eu? Bom, eu sou daqui de Piracicaba, interior de São Paulo. Tenho 27 anos. Sou contador de histórias há 10 anos. Ah, Há 10 anos eu conto histórias que eu falo que eu tenho que sentir a história primeiro para depois sair contando elas. Uhum, Eu tenho alguns projetos que eu realizo nas periferias aqui de Piracicaba, outros uhum, projetos que eu realizo dentro do Hospital Unimed e algumas escolas que eu faço a contação de histórias mensalmente ou em algumas fases de férias, tanto férias minhas, Evair, e férias de escolas também, alguns acampamentos e tudo mais. uhum. E tem os projetos que eu realizo de arrecadação de livros para as crianças, Que é das muito legal, por periferias. sinal, né? Ano passado foi muito joia. Nossa, foi assim, passou todas as expectativas nossas. Foram quase 1.000 livros arrecadados. A nossa primeira edição foram 565 livros. Essa foi quase 1.000 livros Quase o arrecadados. dobro. E desenvolvo esses projetos. Tem um projeto com mais duas psicanalistas também, chamado Histórias que Curam, onde a gente traz as histórias infantis para terapia em grupo. Agora, nesse momento de quarentena, nesse momento de pandemia, a gente está fazendo online. Ah, tá fazendo? Estamos fazendo todo mês. A gente faz pelo Zoom, pela plataforma Uhum, Zoom. A gente traz as narrações, né? Totalmente diferente do presencial, né? Que eu levo todos os meus fantoches, os meus uhum, tecidos, sim. eu levo mais o livro mesmo ou só a narração da história. E nisso a Uhum. Grazi ou a Michelle traz as dinâmicas, né? Voltadas para a história, de imersão e assim vai. Uhum. Ah, Vamos ver se tem mais alguma coisa, mais alguma informação. A gente contou a história junto ano passado, no MON, no Dia das Crianças, e eu acho que as fotos desse dia estão num destaques meu dos stories. Contação no MON, deve estar assim. Então, se quiserem ver fotos nossas juntos, aí dá uma olhadinha lá nos stories, porque foi uma experiência muito legal, né? Foi muito massa. Eu peguei a semana, geralmente, como eu trabalho, né, eu não trabalho com a contação de história somente. Eu tenho um trabalho fixo, eu trabalho numa ótica e relojoaria aqui em Piracicaba. Ah, e eu sempre organizo as minhas férias conforme as minhas agendas com a contação de histórias. Não com o momento assim, eu vou realmente parar e vou descansar. Uhum. Daí, no passado, a gente começou a conversar, né, Mar? Mais ou menos uns 2 meses antes, Aham. porque a Grazi falou, eu vou a trabalho para Curitiba e você não quer ir junto comigo? A Grazi é minha parceirona. Daí eu falei assim, bora, vamos lá, né? Semana da criança, tranquilo. Geralmente eu pego a semana inteira para trabalhar. E daí eu fui organizando a minha agenda com as escolas. Teve dia que eu fui atender 4 escolas, assim. Que eu atendi 4 Para poder escolas, estar aqui no final de semana. para poder estar no final de semana. Que Foi na legal. quinta, né? A gente foi na Ai, quinta-feira à que bom. noite. E da quinta-feira à noite, a gente viajou a quinta-feira à noite inteira de carro. Chegamos em Curitiba, descansamos, depois a gente foi sair à noite, dormiu praticamente o dia inteiro. Ah, Daí no sábado foi uma contação de histórias, e que foi, nossa, foi uma delícia, foi uma experiência incrível. Aquele parque cheio de gente, Foi e a muito gente legal.
detalhe, contando histórias. Eu tava lembrando esses dias, Má, do tamanho da sacolinha que eu levei, tudo compactado. E cheio de coisa que não parava de sair, né? Muito legal, muito legal. É isso. Então tá. Vamos começar? Vamos começar aqui. Já tá mega embaralhado. Eu tô aqui, enquanto você tava falando, eu tava aqui embaralhando. Então vou tirar aleatório. Quando as outras meninas eu tinha deixado separado por cor, mas falei, não vou separar por cor. Agora vou separar, vou tirar assim na louca. Eu vou tocar o louco aqui na live. Então, primeira pergunta nossa hoje. Opa! Em que momento da sua agenda diária está previsto um tempo para você ler, selecionar e preparar as suas histórias? Você tem isso diariamente, Vai? Bom, diariamente não. Pelo menos 2 dias na semana eu tiro um dia para dar uma estudada em novos livros, estudar algumas histórias novas. Geralmente 2 dias na semana. E sempre eu faço isso no período da noite. Uhum. Uma agenda um pouco também escassa minha, porque eu só não faço, não trabalho na loja, também faço outros movimentos em outros grupos. Então, pelo menos 2 dias na semana eu tiro esse dia para sentar, conhecer novas histórias. Eu estou olhando aqui para minha estante de livros, que eu já estou organizada. Realmente eu pego o livro para dar uma estudada, fazer algum resumo para uma nova Uhum. contação. Sempre dou uma história aí. Ouço muito, às vezes eu não só leio, mas ouço também a história como outros contadores contam, Sim, isso é legal. para ver como eles fazem, né? E como eles trazem a narração deles, né? Nunca Uhum. copiando, mas sim assim, tipo, entendendo como é a forma deles, que elemento eles trazem, que sacada. Porque assim, Uhum. eu tenho uma sacada, você tem outra. Tipo, então o que Uhum. que eu implementar nessa narração com o que ele faz. Ah, não, tipo, eu posso trazer também, não, olha que legal fazer isso em tal contação, não só na mesma Uhum. história que eu estou contando, e sim em outra Sim. história, tirar algumas ideias. Então eu tiro 2 dias da semana para ler, conhecer outra história, conhecer um livro, ouvir uma história, ouvir um outro contador de histórias também. Uhum. Então, eu não tenho essa disciplina assim de ter o dia certinho, mas eu tenho horas que eu sento assim e fico folhando coisas. Isso, só que isso tudo depende assim dessa rotina de mãe, né? Então que a gente vai encaixando. Então tem dias que eu passo o dia inteiro também sem fazer nada de trabalho profissional assim. E, e aí tem dias que rende mais, e você falou sobre ouvir outros contadores, eu também gosto disso, gosto de ver contadores no YouTube, não só, olha aí, mais uma contadora entrando aí, a Tati Diniz. É, eu gosto não só de ver pela performance, mas também por essa seleção de repertório. Fala, nossa, de onde será que isso aí é de autoria de alguém? Será que é conto tradicional, né? Conto popular? E aí eu gosto de brincar com essa diversidade, assim, também, de ver né, o que vai sim, me encantando, porque eu falei disso com a Elaine na primeira live, a gente acredita que a história tem que passar primeiro pela gente, né? Então, quando a gente vai selecionar uma história, se me tocou, se me chamou a atenção por alguma coisa, opa, então essa daqui eu já fico mais ligada. E é engraçado que as histórias que me tocam assim, são histórias que eu preciso estudar menos. Sabe assim? Tipo, parece que já vem, eu vou estudar, a coisa vem naturalmente, assim. E se é uma história que é de repente, oi, Elaine, olha só, falando nela, ela apareceu aí. É, quando é uma história assim que é pedida, sabe? Então, por exemplo, quando eu comecei a contar a história, eu não sabia contar direito. Não é que eu não sabia contar, nunca tinha estudado assim para contar Chapeuzinho Vermelho. E eu criei uma meio que uma resistência assim com a Chapeuzinho Vermelho lá no começo. E aí uma vez me chamaram para contar a história numa festa de criança que a festa era do Chapeuzinho. E aí eu tinha que contar Chapeuzinho. E aí aquilo me deixou muito nervosa. Então eu tinha que contar aquela história. Eu era travada com aquela história. Então, assim, eu gosto de ir pegando assim, de repente tem uma coisa que bate, né? Falando de você. Falei que quando na nossa live a gente falou sobre a história passar primeiro pela gente. Por isso que a gente engatou aqui uma pergunta. Então vamos lá. Eu costumo Acho que está dizer, respondido, ó. Perdeu só uma pergunta, Elaine. Diga lá. ainda bem, só uma.
Eu costumo dizer, como você disse, né? Que a história tem que passar pela gente. Eu falo que eu tenho que sentir a história primeiro. Uhum, Ah, se eu voltar lá atrás, há 10 anos atrás, qual foi a primeira história que eu ouvi? Foi Estrela de Laura, que eu uhum. contei no nosso Contou. encontro. Foi a primeira história que eu ouvi a Uhum, Carmelina, que é a minha mestra, uhum, ah, contando, que eu fiquei encantado. Foi essa história. Daí depois eu fui conhecer a Lolita. Quando eu conheci a Lolita, a minhoca, aí eu falei assim, é uma história que tipo, eu não estudei. Tipo, eu ouvi a primeira vez, eu só coloquei uma entonação diferente no nossa dela, uhum. que essa história é assim, tipo, é meu carro Muito forte. boa. É muito boa essa história. Toda vez que eu conto a Lolita, ou que, por exemplo, eu vou contar no aniversário, tem criança que já me viu contando, a criança chega, ô tio, É, ô Jess. moço, você vai contar a história da minhoca? Tipo, eles pedem pra contar a história da Lolita. Por causa do É, nossa! gente, é muito legal essa história. Ai, que legal. Se der um tempinho, você podia contar no final, né? Ai, deixa eu tirar daqui esse som. Sim, vou lá, ela tá aqui do ladinho. Eu nem tinha, olha só, eu nem tinha planejado isso. É, ninguém contou, nem Elaine, nem Taine semana passada. Mas agora que você falou da história da minhoca, a gente pode pensar, né? Porque é muito engraçado. Então Ô, vamos lá. Márcio, eu vou deixar um grande abraço aqui pro mestre Maurício. Ele é do Recife e tá assistindo a nossa live. Oh, olha Ele só, nosso raio sempre bem grande. é um dos integrantes do Estrela Brilhante, do grupo de Maracatu Estrela Brilhante, que inclusive essa Hum, semana completou 114 anos. É um grupo de nossa, maracatu do Recife, e ele é um dos integrantes, ele é um dos integrantes bem forte dentro do grupo, e ele está participando, tá assistindo aqui a nossa live. que Um grande legal, beijo pro mestre. bem-vindo. E, gente, se vocês quiserem fazer alguma pergunta complementar, algum comentário, tá aí, viu? Os comentários estão aí para isso. Vamos lá. Qual dessas etapas você possui maior dificuldade? Selecionar a história, preparar a história, memorizar a história ou contar a história? E como avançar nesses processos? Eu acho que é o selecionar. O selecionar a Uhum, história. uhum. Você vê que Porque uma assim, coisa puxa a outra, o comentário da outra engatou nessa pergunta aqui, né? eu falo que é o selecionar porque a gente tem muito livro. A gente recebe Uhum, muitos livros. E às vezes vem, por exemplo, assim, eu já recebi propostas assim, olha, eu vou fazer uma live sobre ansiedade. uhum, Uma psicóloga uhum, me convidou. Você tem alguma história sobre ansiedade para eu poder contar? Para você uhum, poder contar? Fiquei assim, putz. Daí eu vou puxar, né? Eu vou ter que selecionar. Vou procurar, vou soltar lá no Google, procurar entre os uhum, amigos contadores de histórias e uhum, vou caçar uma história que fale sobre ansiedade. uhum. Então, o selecionar eu acho que é o mais assim, Eu também acho. é o mais complicado. Porque Uhum, assim, ir atrás de procurar, porque assim, são temas muito amplos, né? Tem ansiedade infantil, tem ansiedade adulta, tem ansiedade, por exemplo, eu tô falando na questão psicológica, né? Que foi o que eu puxei. uhum, uhum, Ah, ansiedade para quem tem depressão, e assim vai. uhum, Ah, daí eu acho que é mais a questão do selecionar a história mesmo. uhum. Ir atrás Eu e ver, também não, acho. vamos ler, vamos ver. Porque assim, é um tema Selecionar o meio. que quer, você tem que ver muita coisa e tem que descartar algumas coisas, tipo, isso não tá combinando comigo, não é o meu jeito, muito comprida, muito curta, não é pro público que eu tô procurando. Tipo, várias coisas. Eu também acho. Que depois que Tem você, que ter essa assim, seu peneira. olho bateu, você olhou pra história, a história olhou pra você, e aí deu, aí as outras partes, assim, são consequência, né? Que é preparar, memorizar, contar, né? A parte mais gostosa é contar, né? E a parte mais dessa também é E quando a gente cria indumentária também, né, Mar? Quando a gente cria ou indumentária da história. objeto. Uhum, exatamente. E ele ainda pergunta como avançar nesses processos. Não sei responder isso daqui, mas eu acho que é isso daqui mesmo, assim, sabe? Se de repente separar os dias que você vai fazer essa seleção, porque também isso tem uma coisa bem interessante. Às vezes, quando você precisa, você não encontra, né?
Igual procurar uma chave, um objeto perdido. Na hora que você Sim. preciso da história lá, não sei qual é. Vi em algum lugar, mas não me lembro. Se você tiver um dia certo para isso, se você tiver um código seu para anotar, então assim, as histórias que eu marco com post-it laranja é de alguma coisa que dá, que são as mais legais. A com post-it rosa, eu acho que precisa de um objeto, né? Então assim, fazer uma, mas acho que dentro desse trabalho de seleção mesmo, só de se organizar para isso. Vejo dessa forma. E vamos lá, embaralhar de novo. Ó, aqui, ó, tô embaralhando, embaralhando, e essa carta aqui, ela tá insistindo em sair. Então tá bom. Olha só que pergunta. O que você pode fazer ainda hoje para realizar o seu sonho de ser um excelente contador de histórias? Uau! Eu vou fazer uma pergunta complementar. O que é um excelente contador de histórias? Para daí você chegar a ser um excelente contador de histórias. Nossa, essa foi bem profunda, hein? Foi. Essa é carta de autoconhecimento. Essa é bem profunda. É, eu acho que para buscar excelência hoje, como um grande contador de histórias, como um contador de histórias mesmo, eu acho que assim, a gente hoje passa pela seguinte. Como eu posso dizer? Ah, pela seguinte coisa, né? Apertou aqui, aconteceu tudo, né? As Uhum. crianças, elas clicam e tudo acontece. Aham. Quando você conta história em aniversário, não sei se você tem essa rotina aí em Curitiba de contar histórias em aniversários. Não Sim, sei se você faço. tem uma grande procura aí. Aqui, às vezes, tem uma grande procura. Quando a gente vai para um aniversário, por exemplo, numa chácara, a gente disputa com quem? Disputa com os brinquedos na chácara. Quando não é num buffet, a gente disputa com os brinquedos do buffet. Uhum. Aqui são poucos os buffets que, não, vamos parar tudo, agora é a hora da história. Uhum. Eles estão todos ligados, todos funcionando. Geralmente em alguns aqui. Eu acho que é o momento de preparar a história, chegar para contar e todos sentarem e ouvirem. Eu acho que assim, quando a gente conseguir trazer todas as crianças para sentar, todas as crianças, ou as crianças pequenas, as Uhum. crianças grandes também, como é meu Você bordão, tem uma energia tão forte que você atrai o povo, assim. aí todo mundo vai sentar e vamos sentar e vamos ouvir. Eu acho que é essa a excelência. Quando Uhum. todos param realmente para ouvir. Uhum. Tipo, liga o mundo inteiro e vamos ouvir essa história que vai acontecer, que ele vai contar. Eu acho que Uhum. é essa a excelência. Até Uhum. mesmo, eu tive até dentro de uma escola onde eu fui contar, inclusive a escola onde eu estudei, os alunos não sabiam que eu era um ex-aluno da escola. A Uhum. direção, os professores não quiseram falar, deixaram para eu falar para eles. A escola estava passando por alguns problemas e tal, entre os alunos, muita briga. Você vai, a gente quer que você venha, faça uma contação de histórias para eles, Uhum. e a gente quer que você fale um pouquinho, né, sobre a sua trajetória, quem Uhum. você é hoje, e no final você fala que você é um ex-aluno, Uhum. para dar um choque de realidade nos alunos. E eu falei, tudo bem, cheguei e tal. Eu comecei a contar a primeira história e comecei a falar um pouquinho, brincar um pouco com Uhum. eles. Eram adolescentes. Era Uhum. uma turma de adolescentes, então, tipo, pense, né? Ah, tudo a flor O da agito, pele, né? Tipo, viu? coisa Daí eu fervendo. escutei de um aluno assim. Ah, por que que a escola, ao invés de trazer você, não liberou o Wi-Fi pra gente usar? Ai, que ódio. Foi isso que eu ouvi. E aí? Eu ouvi de um dos alunos. Daí eu peguei, parei, falei assim, respirei fundo, falei assim, gente, eu ouvi o que você disse e agora vem a bomba para você, tá bom? Na minha época, quando eu estudei aqui, a gente não tinha Wi-Fi. E de todos os anos que eu estudei aqui, nunca veio ninguém apresentar um trabalho, ou contar uma história, ou fazer algum teatro pra gente. Peguei, virei pra ele e falei:
Olha a oportunidade que vocês estão tendo de conhecer um trabalho, uma Uma apresentação, forma artística. Uhum. uma forma artística de uma pessoa que mora aqui no bairro e de uma pessoa que estudou nessa escola. Quando eu terminei de falar que estudou nessa escola, o quê? Você estudou aqui? Desse jeito, Marco. Desse jeito. Falei, sim, eu estudei aqui. Por que eu espanto? Mas olha você com todo esse trabalho que você faz, olha o que você disse pra gente, não sei o quê. Você mora aqui, estudou aqui. É, tipo, a escola para eu mostrar uma outra percepção para eles. Uhum. De uma outra percepção de profissional, né? Para eles, eles poderiam conhecer. E assim, foi uma escola que eu estudei da primeira série ao primeiro colegial. E nenhum desse caminho que eu teve, nunca teve uma apresentação cultural pra gente. Uhum. Nunca teve um grupo apresentar. Eu sempre, Ou tipo, seja, a escola também está se adaptando, se atualizando, né? Pensando coisas. E assim, tipo, vamos colocar há 15 anos atrás, tipo, como era, né? E tudo mais. Eu peguei e falei isso pra eles. Mas depois disso, houve aquele silêncio e todo mundo começou a prestar atenção. Daí eu acho assim, em alguns momentos a gente acaba chegando nessa excelência. Desculpa, essa excelência de trabalho, nessa excelência como contador de histórias, como contadores de histórias. E assim, a gente chega nesse momento. Que todo mundo presta atenção, analisa as perguntas. Eu acho que assim, essa experiência tá aí, tipo, quando a gente chega lá em cima, quando a gente consegue todo o silêncio, quando todo mundo presta atenção, quando todo mundo para ouvir. Uhum. Isso mesmo. Há 15 anos atrás o Wi-Fi era luxo. Pra vocês terem noção, eu fui colocar a internet na minha casa esse ano. Tem 2 anos. É? 2 meses que eu coloquei a internet na minha casa. Faz 2 meses que eu coloquei a internet na minha casa. Porque assim, eu moro num bairro, eu moro na periferia aqui. E demorou muito tempo para chegar uma internet de fibra ótica. Uhum. Até então só chegava ou a discada, há muito tempo atrás, ou a internet rádio, né? Via rádio. Uhum. Agora começou, de 2 anos para cá, começou a vir uma internet de fibra ótica. Então, tipo, agora que tá mudando um pouco. Mas o bairro aqui, Olha só. muita coisa já. E assim, a minha vertente artística eu fui conhecer dentro de uma ONG que tem aqui no bairro. Uhum. Que é uma ONG assistencial que eu comecei como aluno tocando na fanfarra, depois eu fui para dar aula de reforço escolar, apoiar reforço escolar, depois eu fui fazer dança. Nossa, que também. legal. E daí eu comecei a dar aula de dança para as crianças, e daí depois veio a contação de histórias e aí foi. Aí você daí ficou. Eu... Aí você ficou. Veio a contação de Aí histórias, eu daí fiquei você na contação, ficou. mas a dança ainda não sai de mim, porque no grupo de maracatu eu danço, toco um pouco, e assim vai. Que legal. Mas eu acho, ao meu ver, a excelência é quando todos param para ver nosso trabalho, para ver quando a gente está tipo, numa contação de histórias, mostrando o nosso trabalho, quando todos param para nos ouvir. Eu acho que é essa a excelência. Em alguns momentos a gente consegue, em outros momentos acaba ficando ali pela metade, né? Eu amo maracatu também. Então, eu falei, acho que foi semana passada com a Taine, que eu falei que assim, eu tenho vontade de ser tipo aquelas velhinhas que senta na porta e fica passando e contando história, e as pessoas só param para ouvir, assim, tipo, que a história fosse uma coisa que saísse naturalmente, porque eu ainda eu paro assim, eu faço, não assim externa, mas assim, eu faço um pouco de cerimônia dentro de mim, assim, que eu tenho que parar para contar uma história. Agora vou contar uma história. Não, Maria Fernanda conta uma história agora. Sabe assim, vira uma. E eu queria que eu saísse um pouco mais natural nesse sentido. A minha contação é natural, mas assim, que fosse, sabe, que eu tô almoçando com várias pessoas e daí de repente eu tô contando história. Isso seria um excelente para mim. Mas que não deixa de ser de casar com isso que você falou, né? De você estar ali e de repente a sua energia faz com que todo mundo pare para ouvir a história que você tem para contar, né? Aí eu lembrei de uma coisa também.
Você deu um gancho pra mim, que eu lembrei. E excelência também pra mim, pra ser como um grande contador de histórias, é quando eu consigo chegar na pessoa certa com a história e a pessoa mudar o pensamento dela. Uhum. Recentemente, eu fui... Um amigo meu tem um salão de cabeleireiro aqui em Piracicaba, e eu fui lá conversar com ele, conhecer o salão, e tinha uma criança. Uhum. E eu olhei aquele menino. Gente, eu não sou pedagogo, não sou professor, eu só sou contador de histórias, tá? Já vou frisar isso. Mas assim, pela vivência na contação de histórias, por vivenciar muito com crianças, eu acabei tendo algumas percepções. E eu percebi que aquela criança era inquieta, era uma criança muito hiperativa, e saía correndo, pulava no chão, e falava um monte de coisa e tal. Eu fiquei percebendo, só analisando ele. De repente, ele fala o seguinte: ah, eu não gosto da minha cor. Ele não é negro. Ele não é negro. Ele é da minha cor, do meu tom de pele. Eu não gosto da minha cor. Eu ouvi isso dele. Eu falei assim, nossa, mas por que você não gosta da sua cor? Ah, eu não gosto. Falei, então senta aqui que eu vou te contar uma história. Uhum. O meu amigo, ele tava fazendo um cabelo. Parou. Falei, vem aqui que eu vou contar uma história pra você. A mãe do menino sentada, ela falou, o que você vai fazer? Eu falei, vou contar uma história pra ele. Tipo, foi a primeira vez que eu vi aquela criança, foi aquela primeira vez que eu vi aquela mãe, e a primeira vez que eu estava no salão do meu amigo. Falei, pronto, eu não vou querer mais que eu nunca mais venha aqui. Ele sentou do meu lado, eu consegui parar a atenção dele durante 7 minutos. Que foi assim que eu falei, não, eu vou contar essa história reduzida, e vai ser 7 minutos que eu vou contar pra ele. Pensei e coloquei na minha cabeça. E comecei a contar a história da Lolita. Olha a Lolita aí de novo. De novo. Porque a Lolita é? A Lolita, ela quer ser diferente, né? Uhum. Ela não gosta da cor dela. Ela quer ser diferente. E eu comecei a contar pra ele. Daí fui falando, terminei de contar a história. Eu falei assim, e a Lolita, a partir desse dia, ela começou a ser feliz porque ela gostou, ela amou a cor dela. Uhum. Passados alguns dias, algumas semanas, eu cheguei no salão, a mãe tava lá. Tava sem ele. Cadê o Você pequeno? também. Oi, Ju. Daí eu falei assim, cadê o pequeno? Daí ela virou e falou assim, ah, tá na casa dos meus pais. Hoje ele tá lá com meus pais um pouquinho. Eu falei, ah, tá tudo bem com ele? Tá tudo bem. E vai ir depois daquele dia da história. Ele nunca mais falou que ele não gosta da cor dele. Ai, que bonitinho. Consegui. Tipo, daí essa também é uma excelência. Você falou, eu peguei Ainda eu bem peguei que o você atingiu na hora certa, exatamente. Então, assim, tipo, eu plantei uma sementinha ali. Tipo, eu tirei um pensamento que ele tinha e brotou uma outra semente, coloquei uma sementinha. Então, assim, quando a gente consegue chegar na criança e mostrar pra criança que, tipo, não, tipo, a sua cor é bonita. Você tem que aceitar a cor que você é. E assim você ensinar também os amigos da escola. E assim vai, tipo, ele pegou e entendeu. Pequenininho, acho que ele tem 5 anos. 5 anos. Entendi. 5 anos, e assim, tipo, a mãe falou, depois desse dia, vai, ele mudou completamente. É o poder das histórias. A Carmelina, minha mestra, a Carmelina, acho que ela tem 70 anos, se eu não me engano, a Carmelina. E a Carmelina fala que as histórias ensinam. Uhum. Ela falou que as histórias têm o poder de ensinar. Então é o que eu falo, as histórias ensinam realmente. E é incrível. Minha prima falou uma coisa, minha prima tá na live. Essa prima Pode falar. Que as filhas gostam? Essa... Eu adoro escutar histórias, mas não gosto de ler. Minhas filhas amam ler. Que legal. E a filha mais nova da minha prima, quando eu tenho meu marcador de páginas, né? E eu fui na casa dela entregar o óculos da filha dela, e a gente começou a conversar. Eu falei assim, vem cá, deixa eu dar uma coisa pra você. Eu dei um pra cada um. Daí mamãe, ô primo, olha a piscina, primo, quanta coisa na piscina. Que Porque a bonitinho. ilustração sou eu sentado em cima de livros e o pensamento, né? E o pensamento, tudo que o contador de histórias traz na contação, né?
Ela falou que era uma piscina. Eu lembro até hoje, Que eu tava ela bonitinho. falando. A Mari dando Que, risada. muito bonitinho. É uma graça, pequenininha. Uma A piscina. piscina. Ah, então, ó, vamos lá. Mais Vamos uma usar, vamos cartinha aqui. Mais uma cartinha, opa, de uma cor diferente. Olha, se eu oi, Patrícia, se eu separasse as cartas que tivessem assim mais a ver, porque lógico, todas são sobre contação, né? Alguma coisa. Mas se eu tivesse separado assim propositalmente, não teria dado certo. Escuta essa pergunta. Onde reside a arte do contador de histórias contemporâneo? Olha lá quem falou que estava disputando com o Wi-Fi da escola, né? Estava né? disputando. A gente disputa a atenção deles com celular, com brinquedo que faz barulho, né? E então onde que reside a arte do contador de histórias contemporâneo? Olha, é outra pergunta assim que. Ah, a Claudenite chegou! Ei! Oi, Clau! É, esse ano eu fui convidado pelo Sesc aqui de Piracicaba para falar sobre contação de histórias, falar sobre a contação de histórias dentro dos bairros periféricos, que é o que eu Uhum, levo, né? E junto comigo eu levei uhum, mais dois amigos que não são contadores de histórias, mas que fazem música, fazem poesia na periferia. uhum, Mas que me convidou, eu levei. Falei assim, não, junto comigo vai mais três pessoas. Aí eu levei esses dois meus amigos e mais o tradutor de Libras, que é o Glaucio, uhum. que me acompanha em algumas contações. Nossa, que legal! Levo, em algumas contações eu convido para participar junto comigo. Inclusive, no Uhum, ano passado eu fiz uma outra super contação de história sobre a Biomiss. Ele foi comigo, participou comigo também, foi muito show, foi muito incrível. Tem as fotos no meu Instagram, no feed. Eu cheguei, daí na hora que eu vi, descendo na comedoria, daí eu vi a Carmelina descendo, eu falei, putz grila, a mestra tá aqui, tô ferrado se falar besteira. e Daí ela agora? chegou, tudo, eu cumprimentei, abracei ela, tal. Fiquei muito feliz com a presença dela, que eu tinha convidado realmente. Mas ela, como tem uma agenda bem grande, né, de trabalhos, eu falei, talvez ela não vá, né, mas vamos convidar, porque vai que, né? Uhum. De repente ela chega, eu falei, pronto. Agora eu tô bem na fita. A mestra tá aqui e ferrou. Daí a gente comecei o bate-papo. Daí, por incrível que pareça, um dos participantes da roda de conversa fez essa mesma pergunta. Como era, praticamente, né? Como era para Carmelina há 30 anos atrás, quando ela começou a contar a Uhum. história, Uhum. como é hoje, como ela Sim. enfrenta hoje. E essa questão do apertou e tudo acontece no celular, no tablet, no computador, porque hoje tudo é um clique, né? Sim. Tudo é um clique. A pessoa Uhum. clica, tudo acontece. Eu acho que, assim, hoje em dia a gente acaba abraçando mais os pais na hora da contação de histórias do que até mesmo as crianças. Uhum. Se a criança tem a contação de histórias ou uma leitura dentro de casa com a família, ela vai participar da contação, porque já está na Flui família, mais naturalmente, com certeza. mais naturalmente. Então a criança vai ficar ali. Dentro das escolas, tudo bem, o cronograma de escola está meio extenso, às vezes não entra uma contação de histórias, não entra uma narração, Uhum. ou é todo mundo muito junto na hora de uma contação, várias idades, todos juntos, daí chora berçário e chora todo mundo depois, no meio. Eu acho que você já passou por isso. Eu acho que, assim, quando se tem o costume dentro de casa, quando dentro de casa é contado histórias, a criança participa mais, a criança se Uhum. entrega. Agora, quando tem mais aquela questão assim, toma aqui um pouquinho pra gente jantar, tranquilo, toma aqui um pouquinho, Uhum. tipo, vai entregando o celular na mão da criança, eu acho que a criança não tem tanta aquela noção, tipo, vou pegar um livro pra ler, não gosto de ler. Uhum. Tipo, vai tirando o interesse da criança.
E hoje está mais no digital do que no livro. Eu falo, gente, eu, Evair, não consigo ler livro no celular. E nem no Não, Kindle, não nem no consigo também. computador, eu não consigo. Eu gosto de Uhum. pegar o livro, sentir o cheiro das Sim, folhas, sim, sentir sim. o cheiro do livro, ler a história. E se eu Passar pegar a o mão na celular, ilustração, ver se ela tem textura até, porque às vezes a textura é só visual, a aí página é lisa, mas a gente passa a mão assim, que é uma delícia comprar livro. Olha o que a Elaine escreveu aqui, ó. E a arte também, acredito que sofreu muitas transformações. Hoje está muito descaracterizada a narração. Hoje se vê muito mais espetáculos do que narrativa mesmo. E aí fica difícil. Perfeito, Elaine. Eu ia falar, a minha resposta era nesse sentido. Eu acho que o desafio do contador contemporâneo é justamente essa disputa com tudo a um clique, mas também com essa coisa que é tudo muito cheio de. Então, mesmo que a gente vá contar assim sem nada, mas a sala de aula está cheia de coisas penduradas na parede e objetos e não sei o quê. Então, assim, tudo desperta a atenção. A gente não consegue. Achei que essa loucura de cheirar livro era só minha. Não, não é não. Então, assim, de você fazer aquilo, mas assim, na verdade, para mim isso não é difícil. Eu contar sem recurso. Sem recurso eu quero dizer assim, sem objeto, sem nenhum recurso visual, assim. Mas o que é legal, e quando eu entro em contato assim com professores normalmente, né, que os meus trabalhos são maioria na escola, elas falam assim, nossa, como é que você consegue fazer isso? Como é que você consegue? Porque assim, se você procurar contação de histórias, se você procurar roupa para contação de história no Pinterest, sei lá, ideias assim, você vai achar aqueles aventais cheios de coisas, cheios de informações. Vai achar todos os tipos de fantoches, uns bons e outros horríveis. Então, assim, mas na cabeça das pessoas é como se fosse assim, o arquétipo do contador de histórias moderno é um contador que tem muita coisa e faz muita coisa e vira esse espetáculo que a Elaine comentou ali. Sim. E aí a gente chega e fala, só que a gente sabe e a gente tá a gente enxerga. Eu, pelo menos, assim, quando eu tô contando uma história, principalmente se eu não tenho nada, eu sempre enxergo, mas assim, principalmente se eu não tenho nenhum objeto, eu tô enxergando aqui na frente dos meus olhos o rei, o corredor, o castelo, a capa, ou a flor. E aí, uma vez eu escutei de uma professora uma coisa assim mesmo. Nossa, eu enxerguei tudo que você falava, eu consegui sentir a temperatura daquele corredor lá. Então, assim, é, isso me fez entender que naquele momento eu tinha chegado lá, de mostrar que hoje, no moderno, o nosso negócio é justamente de, eu vou falar de um jeito que pode ficar meio feio, mas assim, entrar em choque mesmo, de a gente não precisa de tela nesse momento, a gente precisa, aliás, fazer um detox de tela. Tudo bem que nós estamos aqui, né? Mas a gente está usando como uma ferramenta, né? Mas assim, detox de tela como entretenimento apenas e é, e detox dessa coisa tão poluída, porque a tela é poluída, daí você abre o negócio, daí vem propaganda, então é tudo assim, né? Então, isso me fez entender, sabe? Era uma coisa que eu tinha muita dificuldade no início, assim. Eu me fantasiava, não é que eu tinha um objeto, eu me fantasiava inteira, inteira. Me caracterizava como um personagem parecido. Ficava uma história meio contação, meio teatro, meio performance, assim, sabe? E aí depois eu fui tirando isso, e aí virou só uma maquiagem, um adereço, daí fui tirando, daí virou objeto, e aí hoje eu cheguei nesse lugar que eu consigo contar a história sem nada, consigo contar histórias de cabeça, ter a minha caixinha aqui, abre e a gente consegue. Então eu acho que o desafio, pelo menos para mim hoje, neste sentido, desse contemporâneo, é mostrar que isso é possível, entendeu? Mostrar que a coisa que não precisa ser teatral, não precisa ter milhões de recursos, é possível e é mais efetivo, é mais afetivo e é mais efetivo. Sim.
Vamos lá. A Clau falou assim, ó, eu não tive livros na infância, mas meu pai me contava histórias. Então, quando tive oportunidade, busquei nos livros as histórias. Isso me fez me apaixonar por livros. E a Elaine, o Giba falou disso na live dele. Tô com a live salva para eu assistir, Elaine. A arte de contar histórias é a arte de fazer ver. Ai, que legal! Isso para mim é a excelência do contador de histórias. Isso. Muito legal. A Super Carmelina bem tem uma colocada. fala, Carmelina tem uma fala que, como você disse, às vezes não usar nenhum elemento, nenhuma indumentária na hora da contação. Uhum. Mas que quando você faz com a mão ou você aponta para cima, a criança vai olhar para tua mão aqui e também vai olhar para tua mão quando você vai apontar lá para cima. Uhum. E a criança vai te acompanhar. Então a criança Com vai no certeza. imaginário dela ver. Carmelina fala muito disso. Tem a história da Amanda Vassoura Mágica. Eu acho que eu não tô com o livro aqui. Que ela fala da gatinha Milu, que fica na última torre do castelo. Então, a Carolina que ela fala. Eu tô apaixonado por essa história. Essa foi a primeira história que eu contei. Amanda e a Vassoura Mágica. Daí, a Zazá, que é a dona do castelo, que é a bruxinha, que o final da história é a coisa mais linda do mundo, que eu sou apaixonado por essa história. Eu vou contar ela domingo. Depois, no finalzinho da nossa live, eu falo sobre como vai ser o que vai ser domingo. Tá bom. Aqui. Aqui. Essa é a história da Vassoura Mágica. Essa é uma nova reedição do livro. É da editora Dona americana. E a gatinha, a Carmelina, ela faz o quê? Ela tira de dentro do balaio um tecido todo peludinho e ela pega, faz carinho como se fosse a gatinha, volta dentro do balaio, porque a gente aqui também usa o balaio para contar a história. Principalmente essa que eu uso o balaio. E daí quando ela fala, e a Milu, que mora lá em cima da última torre do castelo, é assim, tipo, é incrível. A criança tá olhando, eu fiz isso. Uma vez eu não contei com o indumentário. A criança simplesmente fez assim, tipo, ficou procurando a última torre do castelo. Então, tipo, ela colocou ali no imaginário que é uma torre. E assim, tipo, quando fala do jardim que existe atrás do castelo, daí o que tem nesse jardim? Mas ele é uma bruxa, mas... não, daí eles começam a falar, mas no jardim tem flores, tem árvore, tem árvores frutíferas. As crianças começam a falar o que tem no jardim. Eles começam a criar no imaginário deles. Do que eles também estão enxergando ali, né? Essa coisa de olhar, eu também falei disso, acabei esbarrando nesse assunto semana passada com a Taine, que eu conto história de gestos há bastante tempo. E eu nunca tinha parado para pensar como que eu faço aquelas coisas de gestos, né? E eu só vi o jeito que eu fazia, na verdade eu só reparei, olha só que coisa. Na verdade eu já tinha gravado aquelas de gestos que estão lá no canal e tudo mais. Então, o passarinho. Então, essa é a que eu mais contei de todas. Então, aqui, os dois passarinhos que estão no ninho. Voou, voou. E então, assim, só que daí alguém me falou um dia, falou assim, tava observando assim a técnica. Falou, nossa, Maria Fernanda, então você olha para a mão quando você faz. Então, assim, tipo, como se eu estivesse me perguntando assim, como se fosse a técnica que você usa é olhar para a mão para que a gente. Eu nunca tinha pensado nisso. E eu só reparei depois que eu expliquei e que eu vi isso nos vídeos. Eu falei, gente, não é que é? Eu olho para a mão e volto. Eu olho para outra mão e volto. Eu faço de um jeito tão inconsciente e acho que é justamente esse jeito que deu o efeito, assim, sabe? Desse olhar. Então eu vejo um passarinho na minha mão. É tipo isso, né? Eu vejo isso. Então, isso também casa ali com a história. E por você ver também, quem está te assistindo vai ver também, porque você também está olhando. Agora eu vou falar uma coisa. Faltam 10 minutos.
10 Nossa, apenas, dá? juro. Aham. Então, eu queria falar para você falar sobre esse evento que você falou e engatar na história. Porque se a gente Tá. abrir mais uma carta de pergunta, daí não vai dar tempo do pessoal ouvir a história da. É muito legal, gente, é muito legal. Da Lolita. Com as fitinhas, o jeito dele contando, ele vai passando assim, eu lembro direitinho. Bom, no próximo domingo, aqui em Piracicaba, um grupo de empresas resolveram se juntar. São empresas que fazem eventos aqui, casamentos, formaturas e tal, resolveram se juntar num barracão e tornar o trabalho deles num coletivo, em todo coletivo, uma empresa de lives. Então, eles estão desde o início desse mês fazendo experimentos, testes, para a partir do mês que vem começar a acontecer várias lives dentro desse barracão, com uma acústica perfeita, iluminação perfeita. São 2 estúdios, o estúdio A, que é um estúdio muito grande, e o estúdio B, que é um pouco menor, mais minimalista. E eu fui convidado para fazer uma live, porque, por incrível que pareça, de tantos contadores de histórias em Piracicaba, eu sou o único que está mantendo lives aqui, fazendo várias lives, fazendo Ai, que várias. legal. O único que está fazendo um movimento legal na contação de histórias aqui em Piracicaba. E eu fui convidado para fazer uma live. E como esse ano é o ano que eu completo 10 anos, então vai ser uma live completamente especial. Então, tipo, eu montei toda uma narração, vão ter as histórias, mas cada momento das histórias vai ter uma fala, e daí vai ter um apresentador também que vai falar. Então, assim, vai ser tipo um presente que eu ganhei para começar essa comemoração aí até o final do Ai, que ano. legal. Então, ó, gente, sigam o Evair para não perder. Evair Souza, contador de histórias. Infelizmente não vai ter comemoração. Todo ano eu gosto de comemorar, fazer, reunir todo Uhum. mundo, e comemorar. Infelizmente não vai dar esse ano. Então a gente vai fazer nessa live outros movimentos. E até o final do ano meu primeiro livro sai. Opa! Boa falas, que Tá legal! todo, tá todo esquematizado, já está na correção já. Tem uma jornalista me ajudando, que entrou comigo de parceira nesse livro. Então ela fez. É um livro completamente diferente de todos os livros que eu já vi, assim. Meio que uma biografia da contação de histórias, depois vem meus textos, meus poemas, minhas frases, de todo o movimento Poxa, desses que 10 anos. legal! Daí tem alguns depoimentos e o final do livro é o fechamento do livro, o fechamento desses 10 anos, né? Que começa aí mais alguns anos, se Deus quiser. Se Deus quiser. Início de outros 10. Opa, e outros 10 e mais 10 e mais 10. O fechamento do livro vai ser minha mestra que vai fazer, a Carmelina vai fazer. Ai, que legal! Que Eu já joia! tô Então falando não para deixe de todo sinalizar mundo. pra gente. Eu já tô falando para todo mundo. E detalhe, eu não falei com a Carmelina ainda. Ah, tá. Você tá falando sem ela aceitar Tudo ainda. bem. Vamos Ai. para a Então tá história. bom. Vamos lá pra Lolita. 21:53 aqui. Vamos lá. Essa história se chama Vaidade de Lolita. Ela é do Gasparetto. E a Lolita era uma minhoca marrom que vive na terra que também é marrom. A Lolita, ela quer ser diferente. Todos os dias ela acorda, olha para um lado, vê marrom. Olha para o outro, vê marrom. Olha para frente, vê marrom. Olha para trás, vê marrom. Olha para ela mesma e vê marrom. Ela quer ser diferente. Certo dia, então, ela resolve cavar e vir aqui para a superfície. Então ela cava e chega aqui na superfície. Quando ela chega aqui na superfície, ela vê esse mundo de cores que a gente enxerga aqui. Ela fica muito feliz, muito eufórica, porque tudo é colorido, nada é marrom. Então lá foi ela passear. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali. Mas aquele dia estava tão quente, mas tão quente, mas tão quente, que a Lolita então olhou para cima e viu o sol.
Na hora que ela viu o sol amarelo, grande, quente, que iluminava o dia, a Lolita, mais que depressa, resolveu pedir um pouquinho da cor do sol. Então lá foi ela. Nossa! Que cor linda! Sol, um pouquinho dessa cor! O sol então olhou para a Lolita, viu aquela minhoca toda marrom. E então ele deu um pouquinho da sua cor para ela. A Lolita então ficou feliz. Então lá foi ela passear. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali e encontrou um jardim. Um jardim de rosas vermelhas. Na hora que ela encontrou o jardim de rosas vermelhas, ela ficou encantada pelo vermelho das rosas. E então ela pediu um pouquinho da sua cor. Nossa! Que cor linda! Rosas, um pouquinho dessa cor! Rosas, então, olharam para a Lolita, viram que ela era marrom, mas viram também que ela tinha o amarelo do sol. E então, mais que depressa, elas deram um pouquinho da sua cor para a Lolita. A Lolita agradeceu e foi passear. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali e encontrou uma árvore. Mas na hora que ela encontrou a árvore, ela viu que o tronco da árvore é marrom. Marrom eu não quero! Então ela olhou para cima. Quando ela olhou para cima, ela viu o verde das folhas da árvore. Nossa! Que cor linda! Olha, me dá um pouquinho dessa cor. As folhas, então, olharam para a Lolita. Viram que ela tinha o amarelo do sol, o vermelho das rosas, e viram também que ela era marrom. E então, mais que depressa, as folhas deram um pouquinho da sua cor para ela. Então lá foi ela passear, toda feliz porque estava quase colorida. E lá foi ela. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, mas andou tanto que não viu que tinha uma pedra no caminho. E bateu a cabeça na pedra e ficou atordoadinha. Mas aí ela olhou para cima. Quando ela olhou para cima, ela viu o céu azul, azul, azul. Então, mais que depressa, ela pediu: Nossa! Que cor linda! Céu, me dá um pouquinho da sua cor. O céu, então, viu aquela minhoca diferente, toda colorida? Mais que depressa, deu um pouquinho da sua cor para ela. A Lolita ficou muito feliz. E lá foi ela passear. Passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali, passeou aqui, passeou ali e parou para tomar um pouquinho de água no rio. Quando de repente apareceu um pesquisador de minhocas, com uma lupa deste tamanho na mão, olhando para o chão. Olhava aqui, olhava ali, olhava aqui, olhava ali. Nossa! Encontrei uma minhoca colorida. Vou ganhar muitos prêmios, vou ganhar muito dinheiro. Encontrei uma minhoca colorida. Então, ele pegou a Lolita, mas a Lolita foi tão esperta que ela começou a se chacoalhar, se chacoalhar, se chacoalhar e tibum, dentro do rio. Quando ela caiu dentro do rio, todas as suas cores, uma a uma, foram saindo. E ela foi nadando, 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 e o rio ficou todo colorido, e o pesquisador muito bravo, porque aquela minhoca era fajuta. A Lolita, então, resolveu voltar para casa. E então ela cavou, 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 cavou e chegou na casa dela. Quando chegou na casa dela, olhou para um lado, viu marrom. Olhou para o outro, viu marrom. Olhou para frente, viu marrom. Olhou para trás, viu marrom. Olhou para ela mesma e viu marrom. E então ela disse: Nossa! Como o marrom é lindo! Como eu sou linda! Assim, marrom. Muito obrigado.
Muito bom, muito bom. Ó, na hora, 24 segundos restantes. Muito obrigada, velho. Olha, foi show de bola, cronometrado aqui o negócio. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Fiquei muito feliz. Muito boa essa história. Bom que tá gravada, a gente pode ver de novo. Eu Vai ficar aqui agradeço, no GTV. obrigadão pelo convite. Beijo. Até a Boa próxima. noite Gratidão para a todos que vocês. participaram. Obrigada. Tchau, tchau.